Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Que joia poder estar aqui novamente para a gente continuar fazendo o que amamos muito, que é se debruçar sobre o texto da Palavra de Deus, procurar entender tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Vamos dar início agora a uma jornada no capítulo 32. Ficaremos 4 episódios por aqui, no capítulo 32 de Deuteronômio, um contexto bastante focado no Cântico de Moisés. Tem bastante coisa muito legal, muito interessante. Esse é o episódio número 768, 9ª temporada. A gente vai ficar aqui até o capítulo 34 do livro de Deuteronômio, depois vamos lá para Atos dos Apóstolos, começar mais um livro. Estamos no 9º livro da Bíblia, tem sido uma jornada joia demais, é muito bom contar com a sua audiência e paciência. Muita gente nova chegando por aí, uns vêm, outros vão. E a palavra de Deus tem sido semeada, tem alcançado muitas vidas e a gente está alegre, satisfeito por estar no lugar onde Deus nos chamou para ser, que é um instrumento da palavra de Deus, apenas um canal, nada mais do que isso. Toda glória ao nome de Jesus. Vamos falar sobre esse ensino benéfico aqui de Deuteronômio, que Moisés foi instruído a ensinar o povo compondo um cântico para o seu uso. E esse cântico, a gente pode dizer que ele é memorável, ele é facilmente transmitido de boca em boca, ele é de um singular poder para despertar sentimentos de simpatia no povo. A ação da canção, ela é suave, persuasiva, ela se infiltra no coração como a luz do sol, ela penetra em seus poros, atua como que por influência espiritual em suas sedes de riso e lágrimas. Ela explora seus labirintos mais íntimos de sentimento. E nós temos aqui comparado no versículo 2 esse cântico ao orvalho, à chuva, que destilam suavemente. Nós temos aqui o orvalho e a chuva como emblemas do ensinamento com a maior probabilidade de serem eficazes. E a sua ação, ela é dita como gentil, silenciosa, penetrante. Também revigorante. Eles revigoram, refrescam, estimulam. Nós temos referência às rochas poderosas que são quebradas por gotas de água em seus poros e fendas. Nós vemos a água como de um profundo alcance. Ela age sobre as plantas, regando suas raízes, dando vida. A gente aprende com elas. Não é o melhor tipo de ensino, aquele que é barulhento, violento, que tenta forçar as convicções dos homens apenas pela persuasão. Não. As convicções, elas precisam de tempo para crescer, se desenvolver. O ensino, ele deve ser amoroso. O terremoto, o furacão, o fogo tem seu lugar, mas a voz mansa e delicada é necessária para sucedê-los. A gente vê que o Senhor, ele está particularmente presente nisso. A repreensão, uma censura mordaz, uma sátira que raramente fazem muito bem. No final, só o amor é que vence. O orvalho e a chuva são emblemas do ensino mais adequado nas instruções. Moisés os empregou aqui no texto, neste capítulo 42 de Deuteronômio. Nós vemos também que Cristo os empregou. Paulo recomenda a verdade em amor, Efésios 4,15. Ao servo do Senhor não convém contender,
mas sim ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado, com mansidão aqueles que se opõem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 e 25. Esse tipo de ensino, ele harmoniza melhor com o tema, o nome do Senhor, verso 3. Êxodo 34, versículos 6 e 7, Deus revelou o seu nome a Moisés. E os atributos da misericórdia de Deus são revelados através dos seus nomes. Há uma atribuição da grandeza, de grandeza a Deus, no versículo 3. O ensino religioso mesmo, cristão, ele fracassa se ele não inspira nos homens convicções da grandeza de Deus que os levem a temê-lo, honrá-lo, adorá-lo, louvá-lo e servi-lo. Veja que o tema especial do Evangelho é esse: paz, amor, boa vontade para com os homens. E este cântico de Moisés, ele lida com verdades severas, mas mesmo em suas passagens mais severas, ela exala uma empatia de uma afeição terna e amorosa. Ela debruça-se amplamente sobre as bondades de Deus e a ingratidão do povo e termina com promessas de amor. O cântico, ele encontra numerosos ecos no livro do profeta Isaías. A gente vai ver numerosos ecos a esse cântico de Moisés. A gente ainda encontra aqui nesse texto, se você ler do versículo 1 ao 14, referências à paternidade de Deus. Nessa primeira sessão do cântico divino, a ideia predominante é a paternidade de Deus. Ela se manifesta no versículo 6, em termos expressos. Ela está implícita no cuidado que lhe é atribuído por seus filhos de Israel. Ela passa para a ideia ainda mais terna de maternidade, na ilustração da águia, versículo 11. A gente vai aprofundar nesses episódios sobre todos esses temas aqui. Ela pode ser considerada com razão como uma ideia que domina o todo. Pensa-se que a paternidade de Deus, alguns entendem, que ela seja quase inteiramente uma ideia do Novo Testamento, mas nós temos aqui expressamente declarada e ela subjaz a muitas partes do Antigo Testamento. Todo este cântico é, na verdade, uma exortação paternal aos filhos que se rebelaram no deserto e se rebelarão ainda mais na terra prometida, como a profecia bíblica prevê. Nós observaremos em ordem as ideias, tá bom? Vamos por seções e por partes. A doutrina ela é fertilizante. A doutrina divina, mesmo em suas formas mais severas, ela tem uma influência graciosa e fertilizante como a chuva ou o orvalho. Ela desce sobre o deserto da natureza humana e o torna um campo frutífero. Ela desce sobre a tenra erva das graças implantadas, sobre a grama da piedade, humilde e útil, e faz com que tudo cresça mais viçosamente. Nada é tão importante quanto a boa doutrina da palavra de Deus. Nós temos referência nesse cântico à estabilidade de Deus como uma rocha. Essa é a primeira pergunta. Pode-se confiar em Deus como verdadeiramente estável? A resposta é que Ele é uma rocha e que em sua veracidade, justiça, presteza, nós podemos confiar constantemente. Moisés e os israelitas, eles haviam experimentado isso. Enquanto vagavam pelas fortalezas rochosas do deserto, encontraram tão firme e confiável quanto as rochas. Até então, a figura não havia sido aplicada a Deus. Os israelitas, de fato, da rocha dura e áspera, tinham riachos refrescantes. A rocha era para eles uma fonte de águas. E sem dúvida, quando a figura é aplicada aqui pela primeira vez a Deus, eles achariam delicioso associar a Ele refrigério e abrigo.
Então, com o passar do tempo, tornou-se uma figura favorita, como os salmos mostram em muitas passagens, e nos alegramos em chamar no nosso Redentor de rocha eterna, em cujas feridas, Êxodo 33, 22, nós podemos nos abrigar e nos sentir seguros. Embora Deus seja tão digno de confiança, os israelitas se corromperam. Eles não estão dispostos a ter sobre si a marca dos filhos de Deus, mas sim a marca de alguma outra tribo. E assim como o Pai, Ele apela a eles por causa de sua ingratidão. Não os criou, comprou e estabeleceu, e em consequência Ele não conquistou o direito a um tratamento diferente deste. A paternidade, ela tem direitos, em razão do serviço que nenhum filho grato pode ignorar. Ele fala em seguida dos dias antigos, dos anos de muitas gerações, sobre os quais os pais e anciãos puderam testemunhar, durante os quais o Pai estava apenas desenvolvendo seu plano glorioso. Em Babel, nas consequentes migrações dos homens, Deus distribuiu a terra entre os vários povos que nelas existiam, de modo a reservar, ou em seu soberano conselho, designar uma parte para os israelitas, embora ainda não tivessem nascido, que pudesse se provar um assentamento, uma habitação para eles. A nobre previsão digna de um Pai eterno e infinito. Um elemento da paternidade é o senso de posse nos filhos. Veja que o Pai, ele se alegra por os filhos serem seus e não se separará facilmente de sua porção. O mesmo acontece com Deus. A porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a porção da sua herança. Desse senso de propriedade vem o desenvolvimento dos filhos por meio de uma instrução fiel. E assim, meus queridos, Israel foi conduzido ao deserto e seu pai os encontrou lá, os guiou, instruindo-os, cuidando deles como a menina dos olhos. Era o Pai os educando por meio de sua própria companhia e os conduzindo em segurança para o seu lar. No versículo 11, o cântico ele introduz a figura da águia, a disciplina maternal a qual ela submete a sua prole. Os naturalistas nos dizem que quando seus filhotes têm idade suficiente para voar, a águia despedaça seu ninho, a fim de obrigá-los a usar seus poderes de voo, esvoaçando sobre eles, para que por imitação aprendam a usar suas asas. Mas quando não querem voar, abrindo suas asas, ela os carrega para cima no ar e em seguida, sacudindo-os, os obriga a usar os seus próprios esforços. Disso nós deduzimos a verdade de que a disciplina divina da vida, ela visa despertar o homem para o desenvolvimento de suas próprias capacidades. Nós vemos assim a bondade da disciplina paternal e que é precisa a maternidade, bem como a paternidade, para ilustrar essa relação, essa completude da relação divina. Veja Isaías 49:15. Tendo exercido tal cuidado parental sobre o povo, o resultado foi abundante, sucesso temporal, bênçãos, e isso é belamente apresentado como cavalgando sobre as alturas da terra. Então todo o panorama da prosperidade agrícola é apresentado. O aumento dos campos fornecendo pão, as rochas oferecendo abrigo, as oliveiras agarradas às rochas pedregosas, proporcionando abundância de azeite, enquanto as ovelhas leite, os cordeiros alimento escolhido, os carneiros da raça de Baçã, tudo isso nós vemos no texto. Enquanto o trigo mais fino e o vinho mais puro tornavam a vida de Israel próspera e abençoada. Era certamente uma terra prometida que supria suas necessidades dessa maneira. A bondade de Deus era extremamente grande.
A paternidade de Deus teve, portanto, sua grande exemplificação na história de Israel. Um pai que era firme, como as fortalezas rochosas ao seu redor, e tão confiável, que cuidava de seus filhos muito antes deles nascerem. Os instruiu, os disciplinou, os conduziu a uma herança esplêndida. O Senhor demonstra um cuidado paternal, semelhante ainda a todos os homens, mesmo aqueles que não retribuem o espírito filial, e sim sua graça. Eles cederem finalmente aos seus apelos paternos, então ele vem, eles concede uma comunhão como jamais sonharam. Aquele que me ama, disse Jesus, será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Agora pense comigo. Como resistir à voz suave do ensino divino que penetra a alma como o orvalho penetra a terra seca? Se Deus, como Pai, nos carrega com ternura, nos instrui com paciência, como que a gente pode permanecer indiferente ao seu amor? Não tem como, é impossível. Veja, a gente agora vai falar com Deus, orar, encerrar mais um episódio. Nos próximos 3 desse capítulo 32 episódios, a gente vai se aprofundar mais um pouquinho nos temas aqui introduzidos. Vai ser uma jornada bem legal, eu espero você, tá bom? Nos próximos episódios. Vem orar comigo. Senhor, que o teu ensino possa ser como uma chuva mansa, assim como diz o texto, sobre o solo do meu coração, que ele seja gentil, constante e transformador. Oh, papai querido, que eu reconheça a tua paternidade em cada cuidado, que a gente nunca se esqueça como o Senhor cuida da gente. Mesmo em cada correção, que minha vida responda com gratidão, obediência ao teu amor fiel. Nos ajuda a sermos gratos por todo o teu cuidado, amor, misericórdia e compaixão. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Joia demais. Eu te vejo no próximo episódio, tá bom? Para a gente continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.